A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Estamos aqui para fazer mais um vídeo explicativo da Palavra de Deus. Conto com a sua inscrição aqui no canal, queridos. Estamos aí na campanha dos 1000 inscritos. Ajude-nos a chegar nesses 1000. Faltam apenas 12 pessoas e você pode ser a pessoa que vai fazer diferença para alcançarmos essa significativa marca aqui no canal. Não esqueça de ativar o sino das notificações quando se inscrever e não esqueça de dar o like, que é aquele joinha, o gostei, fundamentalíssimo para o crescimento do canal, e não deixe de compartilhar com quantas pessoas você quiser. Bom, a pergunta é a seguinte, né? Somente Noé e a família dele se salvaram no dia em que Deus enviou águas diluviais sobre a terra? É uma pergunta bem interessante, né? Porque, dado em vista o fato que os 11 primeiros capítulos de Gênesis são tidos pela erudição acadêmica como os 11 capítulos mais difíceis de serem interpretados quase que praticamente de toda a Bíblia. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis, eles são capítulos considerados assim muito enigmáticos e que deixam algumas coisas como que no ar, ou que não são absolutamente conclusivas dentro da apresentação que é feita no livro do Gênesis, do Bereshit. É claro que a nossa fé centralizada na palavra de Deus, ela nunca vai vacilar em aceitar os relatos que são para nós dados aqui no livro de Gênesis. Não vai haver nenhum tipo de dúvida em relação à revelação de Deus, não vai haver nenhum tipo assim de desconfiança do que a revelação está nos trazendo, porém, sempre para aquelas pessoas mais duvidosas, para aquelas pessoas que têm um pouco a pulga atrás da orelha, elas ficam pensando, ainda mais dado em vista o fato ao pluralismo religioso e filosófico que estamos vivendo nos dias atuais. Obviamente, as pessoas elas têm acesso a muita informação e muitas destas informações consequentemente, vão levar essas pessoas a tirarem outras conclusões. O pluralismo religioso e ideológico, filosófico, ele tende a fazer isso com a mente das pessoas. E o absolutismo das Sagradas Escrituras, ele já não é tão aceito por muitas pessoas. Ou seja, dizem essas pessoas que creem no pluralismo que o absolutismo que a Bíblia prega, ele não é bem assim, que as coisas não são tão absolutas conforme estão registradas. Queremos afirmar aqui o nosso ponto de vista no absolutismo das Sagradas Escrituras. A Bíblia ela merece a minha confiança e a confiança de todos que se achegam às suas páginas para entender as verdades sagradas de Deus. Se você, claro, não acredita desta forma, se você tem um pensamento, vamos dizer, progressista, não é? Que é um pensamento mais novo agora da filosofia e também do campo da teologia, né? É o progressismo teológico, ou você é liberal, aí é uma questão tua com Deus, porque eu não posso julgar você. Mas eu vou dar aqui a minha opinião nesta pergunta, se somente Noé e a sua família se salvaram. Vou ler com isso a Bíblia. A Bíblia vai falar, a Bíblia vai responder e a Bíblia tem a resposta para esta pergunta. Diz o Gênesis, capítulo de número 7, versículo 1, as seguintes palavras. Depois disse o Senhor, né? Senhor aqui é o tetragrama, o Yod He Vav He, é aquela palavra que é o nome de Deus, que é o nome que acredita-se, uns diz que é Yahweh, outros Yahvé, outros Jeová e por aí vai, né? Então, quando vê Senhor, né? Porque a Bíblia traduz com todas as palavras maiúsculas, todas as letras são maiúsculas, tanto consoantes como vogais, é o tetragrama, ok? Então disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Quando Deus fala entra tu e toda a tua casa, a palavra casa aqui, ela no original hebraico, a palavra beit, está se referindo à família, porque casa no hebraico ela tem essa significação também. Não é um termo assim fechado, né? A palavra beit, casa, né? Ela pode significar
uma casa espiritual, ela pode significar uma casa que é a morada que os seres humanos tinham para si, ela pode significar família. A resposta, por exemplo, que Josué dá lá no livro que leva o seu próprio nome, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então ele está dizendo ali, ele e a família dele, casa ali, a palavra Beit, significando a família. Aqui nesse caso também, Deus manda que Noé e sua família, a sua casa, entrem na arca. Outro texto que eu gostaria de deixar é Gênesis capítulo 7, versículo 13. E no mesmo dia, preste bem atenção nesse versículo, no mesmo dia entrou Noé, foi o homem com quem Deus falou acerca do dilúvio que iria mandar sobre a terra, devido a inúmeras coisas que estavam acontecendo. Pegue os capítulos anteriores ao capítulo 7 e acompanhe, principalmente o capítulo 6. Você vai entender o porquê do dilúvio, tá ok? Então, está dizendo no versículo 13: e no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé. Eram os 3 filhos dele, tá? E os filhos de Noé. Sem, Cã, Jafé, os filhos de Noé. Como também a mulher de Noé, que não está dizendo aqui o nome da mesma, tá? E as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Então o versículo 13 é conclusivo em dizer quem foi que entrou na arca de ser humano. Ou seja, pessoa humana. Quem foi que entrou? Está dizendo literalmente que foi Noé, Sem, Cã, Jafé, as mulheres dos mesmos, dos filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé, e a esposa de Noé. 8 pessoas entraram na arca. Vemos então que no versículo 16 está dizendo: os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a porta da arca fechou. Verso 16. Então diz que o próprio Deus fecha a porta da arca, isso é muito significativo também. Então, queridos, vamos agora para o Novo Testamento. Vamos estar lendo na primeira carta de Pedro. Nós estaremos vendo aqui um texto que vai corroborar exatamente essa narrativa do Gênesis. E isso milhares de anos depois dali do evento do dilúvio, tá ok? Vamos lá, 1 Pedro capítulo 3 e o versículo de número 20, que diz assim: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, está dizendo literalmente aqui que apenas poucas pessoas, e aqui, isto é, 8 almas se salvaram pela arca. Está aqui entre parênteses, porque em alguns manuscritos esta expressão, né, isto é, 8, não está em alguns manuscritos. Aí toda a Bíblia que é honesta, na sua tradução ou versão, ela coloca entre parênteses para dizer que há uma variante textual. Mas em grande parte dos manuscritos e das próprias versões, esta palavra está registrada. Enfim, 8 pessoas. Por que desta pergunta? Porque muita gente fala que devido às muitas tradições que existem, tanto nos índios norte-americanos, na China, nos países lá da Ásia, em lugares mais remotos, né, entre os maias, por exemplo, existem tradições, existem relatos de um dilúvio universal, de um dilúvio. E esses relatos, segundo a concepção desses amados amigos e irmãos que são pluralistas, eles dizem que cada um relato desse fala de um Noé diferente, vamos dizer assim, tá? Parafraseando. Fala de um Noé de cada uma dessas tradições, de cada um desses contos. Enfim, a Bíblia tem o seu Noé. Aí lá existia a tradição bem antiga, anterior até mesmo os escritos de Moshe, de Moisés, que falava exatamente lá no Código de Hammurabi, né? Que fala lá de Utnapishtim, que fez lá uma embarcação e ele conseguiu salvar ali a raça humana, né? Os que entraram com ele na embarcação dele. Então dizem os pluralistas que todas essas narrativas, elas dão a entender que se salvaram muitas pessoas além de Noé e sua família. Mas, queridos,
eu prefiro ficar com a opinião sempre da Bíblia. A Bíblia diz que somente 8 pessoas se salvaram do dilúvio. 8 pessoas, e eu já citei o nome das mesmas ali. Creio eu que essas narrativas que falam de pessoas sendo salvas de um dilúvio catastrófico que exterminou a raça humana, mas alguns se salvaram em embarcações, elas são fruto exatamente de um fenômeno etnológico, que é o fenômeno da transmissão de uma história que é contada de geração em geração. A Bíblia diz, né, e se você ler depois o capítulo de Gênesis, aqui eu vou te dizer o capítulo que você tem que ler, porque você vai ver aqui uma tábua genealógica no capítulo 10. Pegue o capítulo 10 e leia do versículo 1 até o 32, que você vai ter a tábua genealógica de Sem, Cã e Jafé. Veja os povos que procederam desses homens, filhos de Noé, os descendentes deles, que vieram coincidentemente a povoar os continentes, tais como nós os conhecemos hoje. É uma coisa impressionante essa tábua etnológica do livro do Gênesis, do capítulo 10. Então, eu creio que os descendentes desses 3 filhos de Noé ouviram dos seus pais as histórias e a história do Gênesis, a história de Noé, melhor dizendo, do avô, do ancestral deles, acerca do dilúvio. E já viu aquela história do telefone sem fio? Você chega aqui e fala uma coisa, né? Olha, eu tinha um ventilador no meu quarto, que esse ventilador ele não tinha grade. Aí quando passa-se para uma outra pessoa, a pessoa vai dizer, olha, o Ricardo tinha 2 ventiladores no quarto dele, ó, já foram 2. E os 2 ventiladores, eles tinham, um tinha grade, o outro não tinha grade. É isso que acontece. Eu já fiz esse teste de passar uma história para uma pessoa e pedir para outra pessoa passar para outra, a pessoa já passa de uma forma um tanto diferente, mas a grande realidade é que há uma história por trás da história. Isso significa dizer que todas essas tradições que falam do dilúvio, elas vieram de uma origem, elas vieram de alguém, e esse alguém foi de Noé e de seus filhos Sem, Cã e Jafé. Se elas chegaram dizendo que eram 2, 3 embarcações, se havia mais de 8 pessoas, é uma coisa que eu equiparo a essa questão do telefone sem fio e desse teste. Faz você esse teste na sua própria casa, pega uns familiares seus, conta para eles uma história, chama ele à parte, sem ninguém ouvir, chama ele, conta para ele uma história e pede para ele contar para outra pessoa. No final, quando todos já tiverem ouvido a história, peça para todos relatarem a história que eles ouviram daqueles que passou para eles. Você vai ver que vai haver discrepâncias, mas vai haver uma história de um ventilador que existia com o Ricardo, ok? Estou dando essa ideia, essa historinha para poder parafrasear. Assim também aconteceu com esta pergunta que fazem. As tradições chinesas, maias, asiáticas, japonesas de um dilúvio, dos índios americanos, dos mexicanos e tal, foi exatamente isso. Teve uma história tronco, uma história raiz, uma história que culminou em todas essas tradições mundo afora, ok? Essa é a minha visão, o meu pensamento acerca desta pergunta, se somente Noé e a sua família foi que se salvaram na arca. Eu categoricamente, à luz dos textos que eu citei da Bíblia, baseado no livro do Gênesis, capítulo 7, e em 1 Pedro, capítulo 3, eu digo para você que somente Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras de Noé, escaparam das águas diluviais. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.